Psicanálise é pseudociência e Pasternak agora é a nova divindade da verdade e do real? Será que é isso? Vamos ver isso agora no nosso canal Cultura Crítica. Bom, eu começo essa conversa de maneira bastante irônica, né, nessa chamada, mas é que tem algumas questões que me incomodam por demais do que está acontecendo agora nos debates em torno do livro Que Bobagem, de Natália Pasternak e de seu marido Carlos Orsi. Né? E vou tentar fazer um vídeo rápido, que é difícil quando se trata desses temas, mas assim, me assusta um pouco esse tipo de mobilização, porque começou agora em moda esse ataque mobilizado por esse livro, mas não veio só de agora. Já existe um movimento constante em alguns setores da ciência, algumas áreas atreladas à psicologia, desejosas por descascar a psicanálise, por tirar o seu lugar de saber e de autoridade da psicanálise. Isso me incomoda um pouco, sabe por quê? Primeiro, porque me parece que existe uma certa mania recorrente em setores do pensamento acadêmico em atacar as áreas de humanas, né? A bola da vez é a psicanálise, mas não tardará de ser em outros setores. E, bom, isso nos afeta aqui no Cultura Crítica diretamente. Nós somos da área de ciências humanas, letras e artes, né? Nós somos da história da literatura, nós somos da história, nós dialogamos com antropologia, dialogamos com a sociologia, dialogamos com a história da arte, né? E nesse jogo de interesses, a gente sabe que existe uma forte tendência dessas ciências quererem nos ameaçar enquanto local de conhecimento. Não raras vezes, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, por exemplo, eu já vi importantes divulgadores científicos aqui no YouTube, por exemplo, da área de ciências médicas, biomédicas, por exemplo, fazerem críticas ao investimento na área da educação, na área de ciências humanas, dizendo que as nossas áreas de ciências humanas, letras e artes, não são áreas estratégicas, que não são áreas boas para se investir dinheiro e porque afinal, não sendo áreas estratégicas, não vão levar o país ao desenvolvimento e não vão levar a nação ao florescimento. O que é uma falácia anticientífica horrorosa, porque todas as áreas da ciência e do pensamento acadêmico são muito importantes, inclusive as ciências humanas, letras e artes, né? Por que esse interesse em minar ciências humanas, letras e artes? Bom, de antemão, eu acho que esse interesse se dá porque nós estamos num país pobre, num país que investe pouco em ciência, né? E quando se investe pouco em ciência, infelizmente, por uma falta de consciência de classe das pessoas envolvidas, ao invés de todos se unirem em prol de um investimento correto na área de ciência, na área da educação, na área do pensamento acadêmico, o que se faz é o contrário, né? Não, investe na minha área e deixa aquela área de lado. Então, investe nas biológicas e abandona as ciências humanas. Investe nas exatas e nas biológicas e abandona as letras e as artes. E isso, infelizmente, é uma disputa de poder dentro da ciência e da gestão do mundo acadêmico. Bom, mas vamos ao caso da Pasternak e do Carlos Orsi. O que me incomoda demais no livro da Pasternak e do Orsi, eu não li o livro inteiro, tá? Eu li um trecho. Eu recomendo que vocês não leiam inteiro porque é um livro horroroso. É a minha opinião de quem é um leitor, né? E assim, é um livro horroroso porque é um livro muito simplista, é um livro muito pobre em termos de argumentação e que nessa pobreza ele é estrategicamente pobre, porque ao ser muito resumido, muito pobre, ele acaba trazendo um senso gostoso de fácil verdade. E eu acho isso muito perigoso. E esse é o problema, a segunda questão que me incomoda demais desse livro é que é um livro que quer trabalhar com filosofia da ciência sem trabalhar a filosofia da ciência, que quer falar de epistemologia das ciências sem trabalhar com epistemologia, que é o ramo que estuda, que faz a crítica da ciência e a crítica do conhecimento. Recentemente eu vi um vídeo, uma entrevista do Carlos Orsi para a TV do YouTube, aqui um canal do YouTube da Folha. Então o que acontece é que ele começa nessa entrevista para a entrevistadora da Folha, ele começa a falar da filosofia da ciência,
mais do que ele começa a falar de filosofia da ciência, ele fala, mas é que sobre a questão da filosofia da ciência não se chegou muito ao consenso, o que é ciência, não se chegou-se a um resultado muito pragmático, então a gente deixa para lá. Então é interessante esse tipo, eu não tô abrindo aspas para ele, foi mais ou menos isso que ele falou, tá? Quem quiser que vá nessa entrevista, eu não vou deixar o link coisa nenhuma, não tenho paciência para esse tipo de falso debate, mas eu me sinto na obrigação de debater. Então assim, quando ele fala de filosofia da ciência que não se chegou a um resultado pragmático, efetivo e único, isso mostra como é a visão dele sobre ciência. A visão dele sobre ciência é: a ciência precisa dar respostas simples, fáceis, reduzidas e precisam chegar a um consenso absoluto, verdadeiro, perene, universal, sem maiores debates, porque senão não é ciência. É uma visão muito canhestra de ciência. A ciência, o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico é um lugar de debates bastante abertos, né? E, na verdade, o que a gente faz quando a gente trata de conhecimento acadêmico é sempre estar aberto à crítica, a esse devorar-se de si mesmo, porque, afinal, existe uma transitoriedade nas verdades. E uma ciência que se quer séria não pode abrir mão disso. Há tempos atrás se achava que o metiolate servia para alguma coisa, e hoje a gente sabe que é apenas um placebo. Inclusive, esse é o exemplo que está no livro da Pasternak. Então, assim, ao mesmo tempo, então Pasternak e Orsi, eles abrem mão do pensamento da filosofia da ciência por completo. Aí a entrevista na Folha continua, e o que ele vai concluir depois? Ele fala, olha, a jornalista pergunta, mas baseado em quê? Vocês falam que a psicanálise é pseudociência, que a psicanálise não funciona, que ela beira o charlatanismo, etc e tal. Se é que eles não falam charlatanismo mesmo, eu não me lembro a sério se eles colocam nesses termos, mas é bastante agressiva a colocação. E eles falam assim que não, isso é um consenso, que vários pensadores da ciência do século XX já concluíram que isso é um consenso. Consenso de quem, cara pálida? Consenso da filosofia da ciência. Só que ele acabou de abandonar a filosofia da ciência lá atrás. E agora ele vem falar de consenso? Que consenso? É curioso que quando Natália Pasternak e Carlos Orsi trabalham com filosofia da ciência, sempre recusando a filosofia da ciência e trazendo as suas verdades, eles acabam praticando aquilo que eles tanto criticam. Né? Eles acabam praticando o viés de confirmação. Eles não entram no debate da filosofia da ciência, não entram para discutir, afinal, o que é ciência, qual é o método da ciência, e não aprofundam-se nessas questões, mas como eles não podem fugir, porque eles têm que limitar o que é ciência e o que é pseudociência, eles voltam de modo assim subrepetício, de modo escondido à filosofia da ciência e falam, olha, é isso daqui, essa é a definição. Esse é o consenso. Ou seja, qual é o consenso que eles estão trazendo? Eles estão trazendo um consenso do viés de confirmação deles. Eles estão pegando autores que fazem crítica à psicanálise, que fazem crítica e que trabalham com determinados modos de pensar a ciência e falam, esses autores que nós elencamos são a verdade, os demais não são, e fim de papo. Ocultando um lado importantíssimo em qualquer ciência, quer seja humanas, exatas, biológicas, ciências da saúde, que é abrir para o debate, abrir para o contraditório. A ciência, ela é feita em cima de acúmulos e acúmulos e acúmulos, de debates e debates e debates. Então, essa resposta rasa e fácil, ela é muito sedutora. Fora que eles colocam conceitos que não se aplicam a várias ciências. O conceito de ciência que eles estão trabalhando lá, que a gente aqui no mundo das ciências humanas, letras e artes, nós chamamos de ciências duras, são ciências de base experimental, de base de falsibilidade, metodologia laboratorial, testes randomizados, duplos cegos, que muito bem funcionam por demais no mundo das ciências biológicas, exatas, das ciências experimentais. Mas não funcionam plenamente nas ciências humanas. Se a psicanálise, segundo o que eles estão dizendo, não é ciência, bom, também não o é a pedagogia, também não o é a história, não é a geografia, não é a sociologia, não é a antropologia, e eu lamento informar, o próprio Darwin e a teoria da evolução, se forem colocadas na régua de Carlos Orsi e Natália Pasternak, não vão se encaixar no conceito do que é ciência, porque afinal não podem ser
não pode ser, o conceito de evolução não pode ser falseável, não pode ser reproduzido, várias limitações da própria teoria da evolução que impedem que ela seja caracterizada como ciência nos moldes da própria Pasternak e Carlos Orsi. Bom, o que isso quer dizer? Eu quero trazer aqui uma reflexão, uma crítica, fazer uma crítica à obra de Pasternak e Orsi, bastante interessante e que eu vi, e depois eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu vi, de um psicanalista respondendo, trazendo uma questão bastante interessante. Ele mostra que na época da pandemia houve uma espécie de unificação de vários lados do pensamento acadêmico em prol da necessidade de superarmos a pandemia e do negacionismo científico que ocorria, né? Ou seja, vários setores acadêmicos, científico-acadêmicos por excelência, e eu gosto de pensar em termos de ciência enquanto conhecimentos acadêmicos, todos se uniram em prol da necessidade da vacina, porque o governo federal não queria comprar vacina e queria deixar a população morrer, e deixou, em grande parte, a população morrendo. Certo? O governo federal Bolsonaro agiu de modo genocida para exterminar parte da população brasileira. Isso é um fato. Se você acha que eu estou errado, lamento, existem várias pesquisas acadêmicas, inclusive da área de direito, que mostram esse tipo de atitude, e fica tranquilo, a história vai mostrar quem tem razão. Mas, voltando à questão, houve uma espécie de unificação e, por exemplo, vários pesquisadores estavam à frente desse processo, entre eles Átila Yamarino e a própria Natália Pasternak. E muito legal, mas parece que uma vez que acabou, né, que acabou a questão da pandemia, ou pelo menos se diluiu por demais a questão da pandemia, muitos, ou alguns, ou vamos ser específico aqui, né, Natália Pasternak parece que não gostou da ideia de perder o seu prestígio e quis continuar na crista da onda, se colocando como centralidade do pensamento acadêmico e científico e resolvendo dar as cartas por aqui, como se ela pudesse falar em nome de todas as ciências. E não, ela não pode, porque Natália Pasternak não faz crítica literária. Natália Pasternak não estuda psicanálise, Natália Pasternak não estuda história, Natália Pasternak, Carlos Orsi não estudam sociologia, não estudam antropologia, não estudam pedagogia. O Carlos Orsi é um jornalista e Natália Pasternak é uma biomédica. E, aliás, ninguém pode falar sozinho em nome das ciências todas, porque ciências são muita coisa. Então, me parece que houve um desejo muito grande de Natália Pasternak e de Carlos Orsi, seu marido, em tomar para si todo esse espaço de poder que foi conquistado por mérito no contexto da pandemia. Natália Pasternak teve um papel fundamental e eu sempre fui muito fã dela. Eu fiquei muito horrorizado com tudo isso que está acontecendo. Eu acho um absurdo porque é um desserviço. Isso estraga isso estraga a credibilidade da ciência, uma ciência arrogante, absolutista, que diz l'état c'est moi, o Estado sou eu, a referência para a ciência no mundo sou eu, Natália Pasternak e Carlos Orsi, e agora todos devem se render ao meu modo epistemológico de pensar o cosmo. Isso é muito arrogante, isso abre espaço para críticas mal feitas, porque se esse posicionamento científico é arrogante e é simplório, ele abre espaço para críticas simplórias como terraplanismos que tanto nos vitimizam. O que Natália Pasternak não vê, eu vou aqui bancar uma espécie de pseudo-psicanalista, eu não sou psicanalista, não sou estudioso da psicanálise, ainda que tenha produzido inclusive textos de reflexão em literatura e psicanálise. Né? Texto, né, que não foi publicado, mas produzi no contexto da Unicamp, do meu mestrado, né, textos sobre psicanálise e literatura. Mas eu vou fazer aqui uma brincadeira crítica, não exatamente psicanalítica, mas crítica, no sentido assim de que o que esconde os discursos, né, do Instituto de Pasternak, porque tem um estudo, né, Instituto Ciência alguma coisa, tem um nome, né, que eu não me lembro agora. O que esconde Pasternak? É interessante que quando ela fala do problema da pseudociência, ela não toca na questão econômica. Ela trata a pseudociência como se a questão da pseudociência fosse então somente a bobagem, como o título do livro anuncia. Que bobagem você acreditar em astrologia, que bobagem você acreditar em cura energética. E o problema não é você acreditar em astrologia. A astrologia pode ser muito legal. Bons astrólogos não estão falando para você, olha, não tome remédio contra o câncer e pense nos astros ou se cure pelos astros. Bons astrólogos estão falando, faça seu tratamento de câncer, mas você pode pensar sua
personalidade, suas questões a partir da astrologia. E uma coisa não impede a outra. A astrologia não impede a ciência, ela não concorre com a ciência. Muito pelo contrário, um bom mapa astral, eu não uso, não acredito, não, mas quem usa, ótimo. Um bom uso da astrologia pode permitir com que as pessoas se conheçam melhor, né? Pensem melhor em si mesmas. É mais um elemento para a pessoa pensar sobre si. Não se trata de erradicar a astrologia, e não se trata de erradicar questões tão diferentes, por exemplo, como cura energética, astrologia e psicanálise. É interessante que o problema que deveria ser visto nas pseudociências e nos pensamentos mágicos não são pseudociências ou pensamentos mágicos ou eventuais bobagens. O problema está no uso político-econômico dessas coisas, como, por exemplo, o terraplanismo. Não há nenhum problema em alguém achar que a Terra seja plana. É engraçado, é anedótico e, bom, tudo bem. Não quer acreditar no redondismo da Terra? Bom, tudo bem. A questão é de que modo a criação de grupos terraplanistas e negacionistas na internet gera uma espécie de curral de seguidores, de seguimores que financiam movimentos, que geram dinheiro no capitalismo da atenção, e esse dinheiro é estrategicamente alocado em grupos políticos negacionistas desejosos por controle e poder. A questão é o uso político de negacionismos para negacionismos do mundo digital, financiando inclusive grupamentos políticos. Nós tivemos o exemplo do dia 8/1, por exemplo, né? Você teve lá agrupamentos que se articulam por WhatsApp, que circulam notícias pseudocientíficas, verdades políticas bastante canhestras e ignorantes, e que articularam em torno de si um movimento de tentativa de tomada da Praça dos Três Poderes. E tomaram. Que bom que esse movimento foi desarticulado a tempo. Ou seja, o problema por trás da produção de verdades alternativas não deve ser colocado em termos de bobagem, mas em termos de captura da atenção, do controle social e do poder econômico. É disso que importa. E se a questão é quem ganha dinheiro com isso, talvez essa crítica que a Natália Pasternak e Carlos Orsi não fazem ao mundo das pseudociências é uma pergunta que podem ser feitos a eles mesmos. Afinal, por que esse livro agora? Desejoso de brigar com quem nem quer ser ciência? A astrologia não quer ser ciência. Com coisas que estão no limite da ciência ainda há muito debate, como, por exemplo, a acupuntura, que ainda há debate, há questões de indícios científicos, de pontos, de nervos e de questões que confluem para a questão científica e que está sendo muito estudado ainda. Ou a psicanálise, que não tem. A psicanálise não quer ser ciência dura. A psicanálise é uma área da reflexão sobre a economia dos afetos, sobre as estruturas da personalidade, sobre a linguagem, quando a gente trata de Lacan. A gente não, os psicanalistas, por favor, tratam de Lacan. A psicanálise não quer ser uma ciência dura. A psicanálise não quer ser uma biomedicina. Ela não tem essa intenção de sê-lo. Por que essa briga? A quem interessa? Quem ganha dinheiro com essa briga? E se a gente retornar essa pergunta narcísica para Natália Pasternak e Carlos Orsi, eu vou dizer que quem ganha dinheiro é Natália Pasternak e Carlos Orsi. Primeiro, quando você cria um livro com o título de Que Bobagem, que não funciona tanto como nome de livro, mas funciona na era digital como uma espécie de thumbnail de YouTube para gerar clickbait, para gerar mobilização e debate, como este que eu estou criando aqui agora, quem ganha com isso? Ganha a Natália Pasternak e Carlos Orsi, que ganham dinheiro com um debate inócuo, sem nenhuma fundamentação em filosofia da ciência. Para quem fala tanto em ciência, recusar entrar no debate da filosofia da ciência é um crime e tanto, né? Outra coisa, Natália Pasternak e o seu marido com o Instituto Ciência do Cotidiano, eu não leio,
Não sei o nome, dane-se também. Natália Pasternak é uma das representantes, uma das consultoras da Janssen, que é vinculada a Johnson Johnson, vinculada inclusive à vacina que nos trouxe, que bom que nos trouxe, uma das vacinas que é a vacina da Janssen. E a minha pergunta é, a Janssen faz remédio psiquiátrico? Faz. A Janssen gosta de financiar congressos de psicanalistas ou gosta de financiar congressos de psiquiatras? Por quê? Porque o psicanalista é aquele que leva a pessoa ao consultório para conversa. E o psiquiatra, em grande medida, é um médico que vai administrar fármacos e que está em busca de um tratamento mais farmacológico do que pelo contato do afeto, da gestão dos afetos e das palavras. Agora, eu estou querendo dizer, eu estou querendo criar aqui uma teoria da conspiração, que Natália Pasternak está a serviço da Janssen, que quer destruir a psicanálise, porque a Big Pharma quer dominar o mundo. Não, claro que não, porque a Big Pharma já domina o mundo. A gente não pode pensar as coisas em termos de binariamente, né? Sim ou não, 0 ou 1. Existe a Big Pharma. Existem interesses econômicos por trás da indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica, a Janssen incluso, nos ajudou demais na época da pandemia. E bom que tinha ela, mas não sejamos ingênuos. Essa indústria farmacêutica, ela não está aí porque ela nos ama de paixão, desejosa de salvar a humanidade e simplesmente porque ela quer o bem comum, o bem comum, né? Não, ela faz isso porque ela quer dinheiro, porque ela investe em dinheiro. E aí fica a minha pergunta, em quem a Janssen investiria mais? Ou, eu não fiz essa pesquisa, mas se for feita, possivelmente em quem ela investe mais? No Congresso dos Psicanalistas ou no Congresso dos Médicos, Biomédicos e cientistas que estão a desenvolver, a trabalhar e comercializar com seus fármacos? Percebe? A quem interessa uma medicina mais farmacológica e menos humanizada? Por que um livro que vai discutir ciência se furta em tratar de filosofia da ciência? E quando traz autores e ideias da filosofia da ciência, o faz pelo viés de confirmação. A gente acha isso, usa esses autores e recusa outros. E reduz ciência. Professor, você está falando que o livro é ruim? Olha, quando saiu, de cara eu não gostei da ideia, porque eu não consigo me agradar por alguém que chega dizendo, olha, eu digo que a ciência é isso e acabou, e não... Por mais que eu seja crítico de muitas práticas pseudocientíficas, e por mais que eu concorde com a argumentação dela em várias coisas, eu acho muito complicado alguém se arrogar o lugar de ciência, de orientação chave de ciência e falar, cheguei eu, a grandiosa pessoa que vai cagar regra para o cosmos. Eu desconfio disso. Para mim, isso sempre expressa uma espécie de olavismo cultural. E o modo com o qual desarticula e desautoriza, por exemplo, a psicanálise, mais parece um ataque fortuito, desejoso sim de ganhar atenção e dinheiro, que no capitalismo de atenção é a mesma coisa, né? Ao atacar a psicanálise, você consegue promoção, consegue visualidade e barulho, até de um canalzinho como o nosso aqui vir e falar, né? Para você conseguir vender livro e ganhar grana. Em última instância, você está alinhado com os interesses econômicos das indústrias que financiam seu trabalho. Lamento, gosto demais da Pasternak, mas tratar de filosofia da ciência e epistemologia sem entrar nesses debates, e assim, eu não li o livro inteiro, mas do que eu li, não entra com profundidade nesses debates e deixa por demais a desejar. Não gosto de gente que chega com respostas simples a problemas complexos. Ciência, pensamento acadêmico é muita coisa. E gente que chega com navalhas cortando a realidade, se dizendo dono dos conceitos, desculpa. Quem receitou muita cloroquina e ivermectina foram médicos. Quem praticou ciência mal feita
foram muitos membros da medicina e muitas instituições políticas da medicina, como conselhos de medicina que praticaram má medicina e estimularam a prática de má medicina, né? E inclusive planos de saúde que financiaram drogas ineficientes e perigosas no combate à Covid e ainda por cima financiaram sim experimentos não autorizados, não cientificamente protocolados, né? Em nome de seus interesses econômicos. Isso tudo aconteceu dentro da medicina, dentro de espaços que se arrolavam científicos. E digo mais, no século XX, houve, terrivelmente sim, houve setores da ciência que apoiaram, inclusive, o nazismo. A ciência não é neutra. A ciência não é ingênua. E a ciência e os cientistas devem sim estar aptos e devem estar abertos às críticas. Essa ideia de vamos tratar monoliticamente a ciência, me desculpa, isso cheira pesadelos de nosso passado que nem os mais treinados psicanalistas conseguem suportar. Inclusive, é isso que está no cinema agora, com Oppenheimer. A ideia de que não, vamos fazer uma arma nuclear, porque afinal vai gerar tecnologia, e a gente viu onde a bomba atômica foi parar. A minha questão é, para mim, o livro que trata de filosofia da ciência, sem tratar de filosofia da ciência, de Natália Pasternak e Carlos Orsi, são uma espécie de Oppenheimer no meio da cara da ciência. E eu só posso ter pena, porque todo mundo perde com essa história. Tá bom? Não comprem o livro da Natália Pasternak e de Carlos Orsi. Eles já estão bem ricos. Ajude a financiar o canal Cultura Crítica. Nós estamos de mudança. Já vai ter cenário novo. Então, por favor, contribua com o canal. Tem aqui no canto, em algum canto aqui, vou deixar o QR Code. Vou deixar aqui o link, o nosso e-mail, que você pode fazer um depósito de qualquer valor de Pix. O livro da Natália Pasternak com o Orsi tá caríssimo, tá R$75. Imagina, se você doar R$75, é livro que eu compro pro canal e é muito mais material pra gente debater. Fiquem tranquilos, tem livro, tem mais roteiro sendo escrito, tem mais coisa sendo produzida e já nas próximas semanas a gente volta com mais vídeos do canal. Esse é o Cultura Crítica. Valeu, é nóis.